tem uma questão muito forte que eu venho lidando ao longo da minha carreira, que é a questão da venda. A galeria é um espaço inerentemente comercial, então existe muito essa ideia de que tudo que está vendido ali é uma vitrine. Tudo que está mostrado ali tem que ser comercializado. Por mais que esteja falando de mercado, é isso, eu acho que o mercado ele acaba jogando um pouco contra a arte mesmo, nesse sentido, né? Desde o início eu tenho essas questões enraizadas na minha prática, então eu sempre tento negociar o máximo possível com o mercado e isso acaba virando pontos de tensões que às vezes não se sustentam. Então eu acho que esse é mais um lugar que o pavilhão vai me dar, né? De eu não precisar vender. Eu tenho conseguido, dentro da minha relação com as galerias, estabelecer esse lugar, mas é sempre um lugar de muito conflito. E eu preciso dessa liberdade de fazer o trabalho e esse trabalho não está disponível para venda. Muito do trabalho que está sendo mostrado, o meu trabalho é muito vivo, está em desenvolvimento. Então às vezes não parece nem muito sentido você mostrar algo que está em desenvolvimento, por mais que pareça acabado, na sua cabeça aquilo é muito fresco. E logo depois isso aparece, sei lá, na casa do colecionador, ou numa moldura, no caso dos papéis, né? Você vê o papel aqui completamente perecível, completamente à deriva, e quando você vai para uma instituição, tem questões do tipo de, sei lá, botar na moldura, ou não deixar as pessoas tocarem. Todos os protocolos de cuidado com o objeto de arte, né? A moldura, o pedestal, o monitor, o texto crítico, as explicações, toda essa objetividade enquanto celeiro, enquanto apresentação do trabalho de arte para o público, eu acho que existe muita perdas dentro dessas convenções. Óbvio que o pavilhão não vai conseguir fugir disso completamente, mas com certeza eu consigo ter um pouco mais de controle e negociar isso em detrimento mínimo do trabalho. Logo no início da minha carreira, eu recebi muito pouco incentivo para ir adiante com o tipo de trabalho que eu estava fazendo. Para mim era muito claro que essas grandes bandeiras de papel pardo, elas não eram para ser comercializadas. Para mim a estratégia era ganhar o máximo de espaço possível institucional. Eu fiz esse trabalho muito pensando na ocupação dos museus. E no início eu recebi conselho do tipo, faz trabalhos menores, não faz esses trabalhos de papel muito grande, porque a conservação é muito complicada, é muito difícil de vender. De que esse problema que eu estava apresentando era um problema que os museólogos e os restauradores deveriam aceitar. A única mensagem progressista que eu recebi nesse período foi do Paulo Reckenhoff. Eu lembro daí se encontrando e ele olhando o trabalho no chão assim. Eu acho que ele entendeu a potência do trabalho muito rápido. Eu lembro até hoje que ele falou, cara, com esse trabalho tu vai onde você quiser. Você vai escolher o que você quer fazer e não que fosse algo que eu não soubesse. Mas ele trouxe um exemplo muito bom, que foi o exemplo da obra do Rauschenberg, que estava para ser adquirida pelo MoMA e os restauradores ficaram com receio da obra não durar. E a obra está aí até hoje. Quer dizer, o MoMA não fez a aquisição da obra. E essa é uma das obras mais emblemáticas do corpo de trabalho do Rauschenberg. Acho que é a obra que tem um bodezinho e tal. Eu acho que esses embates de início de carreira e esse encontro com o Paulo Reckenhoff foi muito importante porque eu consegui mapear muito cedo essas tensões, né, do mercado, do colecionismo, do patrimonialismo, que de novo eu acho que são vontades que jogam contra o fazer artístico. Quer dizer, todo objeto que é produzido é um objeto que tem que ser colecionado, que tem que perdurar a vida toda, que tem que virar patrimônio, que tem que virar herança, que tem que, né, percorrer uma geração enquanto símbolo de valor. E aí você tem muito menos incentivos a práticas que são mais efêmeras. Não é à toa que até hoje a pintura representa mais da metade do mercado de arte. Por quê? Porque é um objeto que você consegue levar para casa, você paga e você adquire. Eu acho que relacionado a isso também tem umas questões que são muito confusas, que são essas questões de financiamento pelo mecena, que quase sempre deveria ser um financiamento em prol, né, da pesquisa, desse bem comum que é esse fazer artístico, mas quase sempre vem com a contrapartida que é esse objeto. Quer dizer, se você vai fazer um trabalho que não gera um objeto que é comercializável, você não está oferecendo uma contrapartida, né? Então acho que nesse sentido eu fico muito
impressionado de que como o discurso da arte enquanto um bem coletivo, enquanto um desenvolvimento de vanguarda, ela se perde. Porque se necessariamente você tem que gerar um objeto, você está matando diversas outras vontades que são mais potentes para um fazer artístico. Então acho que toda essa cadeia é muito danosa para o nosso trabalho mesmo. Estou falando honestamente enquanto um artista que teve que trabalhar com essa vulnerabilidade. Eu acho que o pavilhão ele também nasce dessa vontade de dar um recado para os mecenas e os colecionadores de que nem toda contrapartida tem que ser um objeto na sua coleção, tá ligado? Eu acho que a contrapartida é ver o desenvolvimento artístico a todo vapor. Eu acho que a gente, enquanto artista que está ali com a mão na massa, a gente precisa ter credibilidade nesse sentido. O MASP, por exemplo, no início da minha carreira, pediu para eu pintar 5 telas, porque ainda existia um receio de adquirir os meus grandes papéis. No final eles acabaram adquirindo um, mas eu acho que isso ilustra um pouco, né, esse cenário que eu tô comentando. Óbvio que nesse início eu acho que a Pinacoteca ter adquirido o meu primeiro grande painel foi também uma forma de romper essa fronteira. Quer dizer, eu sabia que o trabalho ele não era comercializável e então não tinha também tantas expectativas nesse sentido. Quando eu fiz, eu não pensava que essas bandeiras tinham que estar vendendo em galeria. Tem um verso meu no primeiro álbum de Ateliê da Noiva que eu falo colecionador de impermanência. Isso lá em 2018, talvez? 2019? Eu acho que esse verso era eu, de alguma maneira, já tentando lidar com todas essas questões, né? Colecionar impermanência. Eu acho que isso já era uma vontade de falar que a gente precisa ter incentivo.